Salve, salve, tributaristas! Muito bem-vindos a mais um episódio do Entre Alíquotas, o podcast oriundo de Mato Grosso, que vem falar de reforma tributária, direito tributário, coisas afins ao mundo empresarial, né? Então, hoje é o nosso 13º episódio, já rompemos a barreira dos 10. Queria agradecer, antes de mais nada, aos nossos apoiadores aí, aos nossos patrocinadores, muitas tecnologias do sistema tributário, coisas imprescindíveis no nosso manicômio de hoje em dia. Tá? E hoje um episódio quase que acadêmico. Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês o nosso convidado especial, de muito peso, tá? Fico muito feliz aí. Tentamos contratar ele, tava complicado, tal, conseguimos trazer o homem para cá, tá? Mas antes de mais nada, eu vou apresentar o nosso time aqui, ao meu lado, né? Eu não gosto de falar do outro. Muito bem-vinda, doutora Sandra Mara. Obrigada, professor Fantoni. É uma honra estar aqui novamente com vocês, falar sobre tributário, esse assunto tão quente no momento. E hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com esse nosso convidado. Seja bem-vindo. Obrigado. Também temos aqui a doutora Juliana Favalesa, bem-vinda. Eu também agradeço, também tenho certeza que vou aprender muito, é enriquecedor sempre muito feliz de falar de reforma tributária, né? Maravilha, nosso convidado, seja muito bem-vindo, meu querido doutor Jonas Cruz, coordenador da Faculdade de Contabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso, tá? Especialista aí, um cara que está bem por dentro da reforma tributária, a gente vai acompanhando os movimentos, estudioso do assunto, tenho o prazer de reencontrá-lo, tive a oportunidade de estar lá com eles no Congresso de Contabilidade também, excelente congresso. Tá? E agora descobri que também temos mais uma afinidade, ele é palmeirense, um time que eu simpatizo muito. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, André, Sandra, Juliana. Eu que agradeço pelo convite, tá? Tivemos aí essa agenda sendo remarcada, né? Até que enfim consegui estar aqui. Confesso que eu fico bem nervoso, tá? Em falar sobre tributário com grandes especialistas da área, tá? Mas eu gostei da ideia, né? Dessa pegada do Entre Alíquotas, ter esse papo mais descontraído, né? De um assunto tão sério, que é a reforma tributária, e que agora nós somos talvez privilegiados e todo mundo está querendo ouvir a gente. Né? A reforma já sabemos que vai impactar todo mundo, empresário, consumidor, né? Enfim, então com certeza espero que eu consiga, né, aí atender Que isso, já chamada, tá dentro. tá? Não, isso é muito bacana, a gente quando fala de um assunto desse quente, né, e onde entendo eu, né, e falo isso diretamente aí, os contadores vão ser os protagonistas dessa reforma, lógico, os advogados vão estar sempre atentos aí e vai resolver os imbróglios judiciais e vão ter teses e teses por aí, mas o grande operacionalizador da reforma tributária vai ser o contador, né? Antes de mais nada, Jonas, eu queria que você falasse pro pessoal como é que você começou nessa carreira, como é que você veio parar no mundo fiscal, tributário, contábil, como é que é a sua formação, você é cuiabano, não é cuiabano, e como é que foi a sua trajetória até chegar aqui? Legal, André. Eu sou cuiabano, né? Na verdade, eu nasci em Várzea Grande, sou varzagrandense, né? Sou igual o aeroporto, né? Mas então a tributação quando eu nasci foi lá para Várzea Grande, né? Tá certo. Eu nasci em Várzea Grande. O princípio do destino chegando aí, né? Exatamente. Hoje meu domicílio fiscal é Cuiabá, né? Eu sou formado em Ciências Contábeis e Direito também, na UFMT. Fiz mestrado na FUCAP, né, uma universidade do Espírito Santo, e recentemente concluí meu doutorado na SPM, tá, Escola Superior de Propaganda e Marketing, que é de São Paulo. Tá, e eu sou professor na UFMT há 7 anos. Tá, antes disso, eu fui contador no Hospital Júlio Miller por 3 anos e na Embraer também por 3 anos. Tá, e eu descobri que meu propósito, na verdade, não era ficar ali no operacional no dia a dia. Né, eu preferia estar olhando assim, as coisas um pouco mais distante, né? Eu acho que eu consigo trabalhar melhor, né? Eu fiquei mais uma satisfação pessoal maior, né? Cara, eu falo sempre, parece repetitivo, né, pra quem assistiu os podcasts, mas já que você levantou essa bola, eu preciso falar. A gente que dá aula, que tem essa veia acadêmica, muita gente não entende, né? Falar, mas dá mais dinheiro fazer tal coisa, dá mais dinheiro fazer outra coisa. Sim, mas existe um propósito, cara. Quando a gente cumpre o nosso propósito, é muito bacana, a gente impacta muitas pessoas, né? Qual é mais ou menos a média de formandos da faculdade? Quantos entram, quantos saem ali? Quantos contadores a FMT produz por ano pra gente? Interessante a tua pergunta, André, porque nós tivemos uma questão da pandemia que ainda está refletindo até hoje,
né? Então, os alunos que estão formando hoje, boa parte ainda entrou na época da pandemia. Então, realmente, nós tivemos muita perca, né, de formandos durante esse período. Tá? Em média, a gente forma ali de 30 a 40 alunos, tá? Por semestre, né? Cada semestre a gente consegue formar esse número de profissionais, tá? Mas eu digo para você que a qualidade está aumentando bastante. Tá? Eu vejo assim que as pessoas que chegam hoje na universidade para fazer contabilidade, para estudar essa profissão que eu amo, né? Elas são cada vez mais convictas que elas realmente querem ser contador. Tá? Então, acho mais importante do que o número, né, em si, a qualidade. Sim. Né? Eu acho As que- pessoas que vocês preparam para estar no mercado fazendo essa função, né? Eu já, não sei se já falei também em público aqui, mas eu tenho o maior carinho. A minha mãe foi contadora por 40 anos. Hoje já está aposentada, conta só a apostadoria dela lá, mas foi por 40 anos, então é o meu primeiro contato com a contabilidade lá. Não foi fazendo débito e crédito, mas foi com a visão de uma contadora. E a contabilidade proporcionou que ela me sustentasse e me criasse. Então tenho o maior carinho e respeito por vocês. E agora, com a reforma, não tem como se eximir, né? Eu também sou formado em contabilidade, tá? Mas eu não fiz exame de suficiência. Eu ia até te fazer uma pergunta. Não sei se você pode falar, porque você é professor e diretor. Mas não sei se fosse CFC, né? É, não sei há quanto tempo também, mas há menos tempo do que a OAB, exige esse exame de suficiência, né? Para que o formado em contábeis ele seja o contador e possa exercer a profissão dele. Tá? Você acha que isso impactou de maneira positiva, negativa, interfere na qualidade? Ou você acha que pode atrapalhar um pouco a atividade do contador? Tá faltando contador no mercado? Você tem opinião formada sobre isso e pode falar? Não, eu posso sim, Então tá. tranquilamente, André. Posso falar sobre isso. Porque tem muito advogado que fala que é contra a prova da OAB. Então, se o contador quiser falar que é contra a suficiência, fica tranquilo. Hoje eu sou conselheiro do CRC Mato Grosso também, né? Então é claro que tudo que eu falo é opinião pessoal, CPF Jonas, né? Exato. Evidentemente, opinião minha, né? Mas assim, eu vejo que a prova hoje tem uma média assim de aprovação, né? Ali de 20% mais ou menos, variando ali, né? Muito baixo. É baixa, né? Então, assim, em média, uma pessoa tem que fazer 5 vezes a prova, né? Pra virar realmente- contador mesmo. Exatamente, para ter o registro, né, como é uma profissão regulamentada, né? Então a gente tem que ter esse registro. E assim, eu acho que isso melhorou bastante a qualidade, tá? Querendo ou não, é um filtro bom, né, que tem para a profissão, tá? Agora, é uma das grandes críticas ou umas grandes reflexões que hoje muitos profissionais fazem é porque antes existia o curso técnico em contabilidade e o registro, né, do técnico. E esse registro hoje não existe mais, tá? Salvo engano, desde 2010, né, mais ou menos esse período, não tem mais técnico em contabilidade. Então, hoje, muitos escritórios, profissionais reclamam da falta de mão de obra. Sim. Eu ia falar nesse ponto, já criando um link com a nossa reforma tributária, né? Uhum. Especificamente do nosso agronegócio, que é uma especificidade aqui de Mato Grosso. Né? A gente sabe que hoje, praticamente 90% dos nossos produtores rurais, eles operam no CPF, né? Na pessoa física. Então, as obrigações contábeis deles são bem esporádicas, né? O ITR, o imposto de renda, poucos têm livro caixa, inclusive. Então, eles não têm uma contabilidade regular, né? Digamos assim. Aí, uma opinião minha, eu entendo que com a reforma, considerando a nossa especialidade aqui, na nossa especificidade, que os produtores são grandes produtores, né? Então, se eles vão ultrapassar os 3 milhões e 600 de faturamento, eu entendo que num planejamento tributário para eles seja mais viável que eles se tornem contribuintes ou até mesmo se pejotizem, né? Para poder aproveitar os créditos e tudo. E estavam fazendo uma conta esses dias que tem em torno de 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Né? Se 90% é pessoa física, 4 milhões e meio, né? Se eles se pejotizarem, vai ser necessária uma contabilidade, teria que ter mais ou menos 2 mil. Como é que é? Era 2 mil, 2 mil, seria, considerando o número de contadores hoje em atividade, teriam 2 mil e poucos produtores rurais para cada contador absorver essa demanda aí. Aí você já falou que está faltando profissional no mercado, mas quem pensa em fazer contábeis dá tempo ainda, né? Que até 2033 aí tem bastante chão. Agora é o momento, né? Com relação a esse ponto específico, tanto da reforma tributária do impacto no agro, como da pejotização, você pensa dessa mesma forma? Você entende que o impacto para o agro vai afetar, vai tender a uma pejotização, ou tem outras coisas que você vê como sendo paliativo aí? Esse limite, André, assim, a priori, né, esse limite, na minha opinião, ele foi feito e não foi pensado em Mato Grosso. Tá? Porque quando a gente fala em 3 milhões e 600 em Mato Grosso, né, pensando que aqui a gente tem que ter uma escala muito grande para começar a ter viabilidade econômica, é pouco. Né? Como é que você compara um produtor de morango do estado de São Paulo, Que é pequenininho? que é pequenininho, um cara que vende R$1 milhão em morango em São Paulo, o cara é rico.
né? Em Mato Grosso, se eu produzir milho, soja e vender R$1 milhão, Passa fome. exatamente, eu não consigo ter escala. Então, esse corte monetário, né, não atendeu a questão do produtor, especificamente em estados como Mato Grosso. Tá? Então, nós temos esse primeiro ponto. Tá? E a reforma tributária, nós sabemos que ela foi aprovada, né, pela ampla maioria dos parlamentares, que, claro, cada um pensando no seu interesse próprio. Né? Sempre. Então, assim, a questão da pejotização, talvez não os produtores não venham a ser pejotizados, não tenha ali uma pessoa jurídica de fato, contudo, ela pode optar em ser contribuinte, né? Mesmo sendo CPF. Tá? E assim, agora uma opinião pessoal minha, eu acho bem provável que a grande parte dos produtores, talvez quase a sua totalidade, seja de fato contribuinte de IBS e CBS. Por quê? Porque os custos da produção é muito alto. Né? Então, se ele não for contribuinte, vai ficar muito crédito para trás. Sim. Né? E quem for comprar dele também, né, vai querer esses créditos e a gente não sabe essa presunção, que vai ser um cálculo, né? Que, enfim. Aqui ainda não tem um percentual definido, né? É. Então, só para o pessoal entender, né? O produtor rural, né, hoje, né, ele, como pessoa física, ele não paga o PIS e COFINS, né? Que vai virar CBS. E, na 99% das vezes, ele também não paga ICMS, porque as vendas internas aqui são diferidas. E com o IBS CBS, ele vai passar a pagar normalmente, né? Com o faturamento. E não é 3 milhões e 600 de lucro, né? É de faturamento, é receita, ou seja, bruto, né? É faturamento. Então, aqui em Mato Grosso vão atingir tranquilamente esse limite. E aí tá previsto na Lei Complementar 214 que ele vai ter um crédito presumido, mas não se sabe de quanto. E com certeza, né? Com essa não cumulatividade plena aí, que todo mundo vai querer quando comprar de qualquer um, é o crédito na sua integralidade, né? É isso. Você disse, André, que muitas vezes o produtor rural não tem essa contabilidade regular, né? Isso é fato, né? A maior parte não está obrigado ali ao livro caixa digital, né? Aquele mensal que ele tem todo mês, ele prestar contas. Então, geralmente o encontro hoje do contador com o produtor rural é lá uma vez ao ano. Né? Eu costumo dizer que daqui a pouco eles vão ter que se reunir mensalmente, daqui a pouco dá um filho para batizar logo, vira compadre, porque né? Vai ter que ter um contador para chamar de seu, né? É bem provável, tá? Você bem acha que provável. a cadeia de produção do agro num todo, né? Tirando a parte da exportação, né? Que não vai ter tributação, ela tende a ser mais onerada com a reforma? Você vê alguns gargalos específicos aí no agro, algumas dificuldades que o nosso povo vai encontrar daqui para frente? André, o agro ele teve um grande, conseguiu um grande feito, né, com a reforma tributária, que foi o diferimento dos insumos. Tá? Então, nós temos essa possibilidade de diferimento dos insumos, né, da cadeia produtiva, mas a resposta, como é que isso vai ser feito hoje, eu não sei. Tá? Porque, por exemplo, um produtor ele compra insumo, e isso é utilizado para soja e depois utilizado para o milho. Então, parte desse insumo fica na soja e muitas vezes ele precisa aplicar, por exemplo, uma vez só no ano, que aquilo já vai servir para soja e para o milho. Né? Como é que eu vou fazer essa alocação? Né? Quanto que foi aplicado para soja e quanto que foi para o milho? Aqueles Tá? cálculos doidos de proporcionalidade aí, pelo menos não está previsto. Não foi para isso que a reforma foi feita, né? Exatamente. Então, por enquanto, a gente, enfim, não tem essa resposta, né? Justamente como é que vão ser feitos todos esses cálculos, essas apurações, sobretudo para um setor que é bem específico. Né? E a reforma, a gente sabe que até agora que nós temos a emenda e a primeira lei, a 214, né? 108 nem foi aprovada ainda, eu acho, né? Não. No noticiário. Saiu. Tributário é assim, a né? qualquer momento aí, rapaz, só para deixar bem claro, né? Hoje é dia 11 de novembro que a gente tá gravando. Pode ser que quando você esteja assistindo isso aqui já tenha sido aprovado, porque ela já passou pelo Senado, né? Tá lá só para assinatura, né? Isso, então assim, a gente não sabe como é que vai ser feito ainda essa alocação, como é que vai ser feito esse diferimento, né? Então são respostas que ainda precisam, perguntas que ainda precisam de respostas, tá? Agora, assim, de maneira macro, André, o setor agro é um setor que, regra geral, tem pouca lucratividade, pouca margem, né? Aí quando eu falo pouca margem, as pessoas pensam, mas poxa, né, eu vejo a galera com Dodge Ram, mas é porque tem que vender muito. Tá? Tem que vender muito, a escala tem que ser muito grande e os riscos são muito altos também. Sim. Tá? Então, assim, pensando em um setor que tem bastantes insumos, bastante custos na produção, né? Em um setor que, na saída, boa parte dos produtos vão ser desonerados, né? Isso pode ser uma vantagem. Tá? Mas é claro que aí o produtor vai precisar de quê? Vai precisar de uma contabilidade muito bem feita. Então, na opinião aí dos professores, o produtor rural hoje que opera aí com CPF, seria melhor ele passar a atuar com CNPJ? Talvez ele poderia continuar com o CPF, poderá, mas optando em ser contribuinte.
tá? Talvez a opção em ser contribuinte vai ser mais vantajosa, porque se ele não for contribuinte, todo aquele CBS e IBS que vier antes da porteira, ele vai ter que absorver aquilo como custo. Gera custo. E não gera crédito para quem tá Vai gerar vai ser o presumido que a gente não sabe que a gente quanto não é. sabe, né? Então é muito provável que é o que pode acontecer também com as empresas do Simples. A empresa do Simples, ela pode optar ou não em ser contribuinte. Mas e não sendo contribuinte, o que vai acontecer com IBS e CBS na minha entrada? Vai virar custo. E aí, como é que eu vou competir com sei lá, eu compro por 100, tenho 27 de 27,5, né? 27,50 de tributo. Como é que eu vou incorporar isso no meu custo? Nesse caso do Simples, você ainda perde duas vezes, né? Que você perde com relação à sua margem, você aumenta o CMV, né? E você perde em competitividade porque não gera crédito. Então as empresas do B2B vão optar por comprar de quem tá no híbrido, né? Ou até no regime regular. É uma faca de dois gumes aí, mas o planejamento ele tá aí para tentar ajudar a solucionar. Só para ter ideia, respondendo sua pergunta, hoje muitas pessoas me procuram com dúvidas, porque ouviram falar essa palavra e todo mundo agora despertou para essa palavra, que é a tal da hold, né? Vou fazer uma hold agrícola e tudo. É a melhor opção, tem muita gente fazendo. É uma boa opção, né? Sobretudo porque você não está tratando só da sua operação. Você está tratando também da sucessão, planejamento patrimonial. Então a gente sabe que a gente está em vias da aprovação do 108, né? Que se já não foi aprovado, quando você estiver vendo. E ela vai alterar muito o ITCD, né? É complicado isso, né? Falaram que a reforma tributária era sobre o consumo. Mas o imposto que sofreu mais alteração foi o ITCD, que é o imposto sobre patrimônio. Né? O pessoal fala, mas foi o ICMS, o ISS. Não, esses vão acabar, não teve alteração nenhuma neles. Quem foi alterado foi o ITCD, alíquota progressiva, mudança de domicílio, base de cálculo para as holds, então, que era o valor patrimonial, o patrimônio líquido agora vai passar a ser valor de mercado. Então, é um estudo a ser feito sim, é viável, é possível, né? E óbvio, vai depender, vai demandar você ter um planejador, um advogado e um contador para fazer esses cálculos. É que eu falo pro pessoal, às vezes o negócio que é brincadeira, mas, filho, é rabiscar, é conta de padeiro. Você tem que botar no papel, lógico, uma planilha de Excel, né? E colocar os custos e fazer as simulações de cenário. A hora é essa, né? A hora é essa que não entrou em vigor ainda. Porque depois que as coisas tiverem acontecido, trocar o pneu do carro andando é muito complicado. Então, o produtor rural, ele precisa, nesse momento, diante aí da reforma tributária que está chegando, que já chegou, na verdade, né? Ele precisa de um planejamento para analisar o cenário, o que é melhor para ele. Não tem outro meio. Não tem outra forma, né? E assim, o ano de 2026, que vai ser o ano de teste, né? Que as pessoas falam, eu vou precisar só Emitir nota. emitir nota e colocar ali 1%, não precisa recolher, né? Mas que vai ser, para que vai servir esse período de maneira assim estratégica? É observar o quanto de crédito que o meu fornecedor está me trazendo. Então, nesse momento, eu vou conhecer o meu fornecedor, de quem eu vou comprar, né? E o principal, para quem eu estou vendendo também. Se para quem eu estou vendendo vai precisar desse crédito, ele vai ter um consumidor depois B2B ou B2C, então eu vou ter que conhecer toda a minha cadeia. E a reforma ela não traz só a preocupação em relação ao aumento da carga tributária, mas em relação do posicionamento daquela empresa, daquele produtor no mercado. É uma reforma de negócio, né? Você tem que ver o negócio como um todo. Exatamente. Da onde está vindo a maior parte da minha receita? De empresas que precisam de crédito. Cara, eu não posso ficar no simples, eu não posso não gerar crédito. Porque senão eu perco aquele cliente, que ele vai procurar outro que gere crédito para ele, e aí a minha receita vai lá embaixo. Imagina, você quebra uma empresa, mesma coisa, o fornecedor. Tem que tratar com o maior carinho do mundo o teu fornecedor, se ele representa mais de 30%, 40% do seu estoque. Se não tiver estoque, você não vende, se não tiver venda, não tem receita. Né? E a folha de pagamento está lá, o aluguel está lá, as despesas fixas estão lá, né? Aquele empresário que está só empurrando com a barriga, ele vai ter que agora sentar e conhecer o negócio dele, desde o fornecedor até para quem ele vende, preço, custo de tudo, né? Eu vejo, até você pode me falar por estar lá também, o CRC, ele tem feito alguns movimentos, né? Algumas palestras, alguma forma de conscientização. Não sei se você tem rodado também o interior falando com o pessoal. Como é que está o nível de consciência do nosso produtor, do nosso contribuinte? E como é que está, né, hoje os contadores? Você vê segurança, o pessoal está preparado, está todo mundo esperando o regulamento? Eu fico bem tranquilo, André, quando eu participo em fóruns com contadores, advogados também, porque eu chego nos fóruns, né? A gente pensa, poxa, eu tô muito para trás, né? Aí depois você sai pensando, não, tá todo mundo confuso igual eu. Eu fico assim, falo, cara, ainda bem, tá todo mundo confuso, né? Eu acho que enquanto não sair o regulamento por si só, a gente tá um pouco que rodando em círculos, né? Porque temos a lei aprovada, temos essas bases, né, teóricas já ali, mas o modelo mesmo
de como é que eu vou colocar na prática, infelizmente, enquanto não tiver o regulamento, nós não teremos. A gente não tem sequer uma alíquota, né? Exatamente, né? Então, assim, conta, assim, colocar na ponta do lápis, falar, não, vai ser isso aqui, ou vai ser... Não, a gente não tem condições de fazer ainda. Tá? Agora eu vejo cada vez mais os produtores rurais, principalmente, né, se antenando na reforma tributária. Né? Os profissionais da contabilidade, com certeza, já estão, boa parte já fazendo curso, já se preparando, porque realmente vai ser uma mudança. Pô, a gente ficou a vida inteira recolhendo tributo por dentro, agora é recolher tributo por fora. Né? Eu, quando começo a vou preparar as minhas aulas, minhas palestras, eu me confundo. Falo, peraí, como é que eu vou... Confunde. A Porque gente passou a vida inteira. para um imposto, a base é com ele por dentro. Depois você purifica, descontamina ele, põe por fora. São dois sistemas completamente distintos, é diferente, né? O nosso cérebro não foi preparado para isso, né, André? Desde a nossa origem, né? Desde 69 do nosso... E outra que você falou, não tem um modelo pronto, a gente está construindo, né? Como você falar, não tem como efetivar agora. Não, a gente está construindo processos, né? Vislumbrando cenários, para que quando a gente tem as regras, a gente possa aplicar ali. A gente sabe o que tem que fazer, tem que fazer lista de fornecedores, pegar os LCMs, classificar de novo os produtos, precificar. Tá, mas com base em quê? Você falou, 2026 é o ano de teste. É o ano que as empresas vão se adaptar aos sistemas, né, os seus negócios, e também o ano que o governo vai ver como é que é o comportamento. Quem estava na informalidade, né, o movimento financeiro vai ter que ter uma ligação mais próxima. Né? A Cefaz tentou fazer isso agora com o TF, né, com uma integração, mas vai ter uma integração mais próxima com a contabilidade. Então a gente vai ter efetivamente hoje quem são, né, porque o governo fez um negócio muito bacana, né? Hoje quem fiscaliza as empresas que vendem não é mais a Receita. É o próprio comprador, porque o crédito passa a ser financeiro. Então, esse modelo vai mudar muito o comportamento dos contribuintes da sociedade. E a gente vai ter muita descoberta aí que estava lá debaixo do tapete e que vai aparecer agora. E o principal, André, que eu vejo, assim, com relação a... Você tocou no assunto fiscalização, é que hoje a gente tem a Receita Federal preocupada com uma coisa. Tem a Cefaz preocupada com outra e o município preocupado com outra coisa totalmente diferente. Agora a gente vai unir todas essas forças. Eu vou ter o fiscal do município, o fiscal do estado e o fiscal da União preocupado com a mesma base de cálculo. Né? Não preciso dizer para ninguém que, com certeza, a questão da fiscalização vai aumentar. Sim. Né? Inclusive, é um princípio constitucional, o princípio da cooperação. Que foi introduzido agora com a reforma. Foi introduzido com a reforma. Justamente para ter isso aí. Então... porque se é fato gerador da CBS, também é do IBS e vice-versa, né? Então são tributos gêmeos. Pelo que eu estava conversando com os colegas lá do Fisco, do Comitê Gestor, a ideia é que você tenha um portal nacional, onde as ordens de serviço vão ser públicas, né, entre eles, entre os fiscais. E aí fica combinado o seguinte, bom, se um fiscal do município foi lá e apurou o IBS, o fiscal federal ele vai lá e pega aquele papel de trabalho e lança a CBS também. O que vai mudar só, questão de competência e o destino da arrecadação, é a multa, né? Então, se foi o fiscal do estado, do município, do estado que autuou, a multa é para o estado. Né? O tributo vai ser dividido, né? Competência compartilhada, e se for o fiscal da União, a multa é para a União. Mas o tributo já está competência pré-determinada. Então, assim, olha a ânsia e o incentivo que os estados e municípios e os entes vão ter para poder falar para o fiscal, olha, o imposto, beleza, ele entra de maneira até que natural, né? Split payment daqui a pouco. Mas a multa é de quem chegar primeiro. Então, assim, vai em cima dos outros ali, porque... E assim, uma questão também que eu não sei se foi resolvida já, talvez o André possa responder pra gente. Fazer pergunta, André, agora. Aqui é um bate-papo. Né? Tem mais vinho aí? Estão achando que é água que tem aqui, né? Água não. Ó, que abusado, né? Mas a questão das competências. Hoje, quando a gente tem um problema com o ICMS, qual que é a justiça que decide ICMS? Justiça estadual. Né? E o IBS e CBS? A gente tá falando da mesma base de cálculo, mesmo contribuinte, mesmo fato gerador. E aí, como é que vai ficar essa questão, né, de conflito ali, né, entre justiças estaduais, federais? Tá? Isso, sim. Inclusive, eu vou falar de uma etapa prévia. Antes de chegar no judiciário, na própria seara administrativa também tem essa celeuma. Porque se o camarada foi autuado pelo IBS, ele vai ser autuado pela CBS, né? E aí ele tem que fazer 2 recursos, né? Um para o comitê gestor e o outro que, em última instância, vai para o CARF. E se houver desentendimento ali, né? Né? Pois é, porque assim, o fiscal estadual tem uma cabeça, o federal tem outra. Às vezes você vê 11 camaradas lá no Supremo que não pensam entre si igual. Imagina você botar um monte de gestor de um lado e pode ser composto por procurador, pode ser composto por auditor fiscal. Então o procurador tem uma visão mais jurídica, talvez mais legalista. O fiscal tem a visão mais operacional da coisa, mais fiscal mesmo. E, de repente, eles interpretam o fato gerador de maneira diferente, não é ciência exata.
Então, esses conflitos de competência já está complicado, né? Está previsto um fórum de harmonização. Mas... Gente, desculpa. Não, fica à vontade. Eu vejo. Eu vou deixar porque você que vai responder essa parte judicial, que eu não, então, eu não atuo no judicial. Eu tô aqui, Quem é que vai resolver essa bomba aí? E eu tô pensando o seguinte: nós, advogados, vamos ter muito trabalho. Então, assim, para a gente ver isso, não que seja bom esse caos, né? Mas nós teremos muito trabalho. E mais do que nunca, essa parceria aí de advogado com o contador, ela é mais que importante e necessária, né? A gente vê muito isso, porque cada um aí na sua área, né? E vejo também, se eu tiver errado, vocês me corrijam, é um caos muito grande, né? Em definições. Ano que vem é um ano político. Isso. E aí, como vai ser 2027? Porque ano que vem é ano teste, né? E ano político. Ano Como teste, vai mas ser? já rodando, né? É. Já rodando. Como será? 27 é, assim, em tese, um pouco mais tranquilo, porque nós teremos só a CBS por enquanto, né? Então nós teremos só o interesse da União, Só federal. né? Só interesse federal. Tá? Então acho que tudo isso já foi pensado também. Né? O cronograma foi feito já pensando no calendário político, né? É igual o ano de Copa do Mundo, né? Inclusive, ano que vem tem Copa do Mundo Ainda também. tem isso. Mas eu vi um estudo recente que, né, venderam pra gente uma reforma que diziam que iam simplificar, né? Que ia reduzir o litígio, o contencioso. Mas, né, introduziram pela emenda constitucional 32, lá no artigo 105, uma das competências do STJ, né, que coube ao STJ resolver os conflitos de competência entre comitê gestor, ente da federação. Então, em última instância, respondendo pelo que eu vi na teoria, vai para o STJ. E o STJ fez um estudo que eles não dão conta de dar, né, de julgar, porque os processos que estão correndo de CMS também não vão parar, né? O fato gerador continua acontecendo. E que ia ter um aumento de 300%, mais ou menos, da demanda de contencioso. Então, assim, quem pensa que vai reduzir litigiosidade, não vai. Mas assim, aí fazendo um contraponto, André, eu penso que hoje, por exemplo, no sistema litigioso do CMS, tratando de 27 legislações diferentes. Né? Então, muito provavelmente nós teremos um aumento de recursos repetitivos, né? Então o STJ vai para todo mundo aí, né? Que enquanto não decidir sobre essa questão aqui, que eu acho que vai ser uma questão nacional, então eu acho que talvez o número de processos realmente pode ser que não tenha pode ser que não tenha uma redução. Tá, agora, a questão das teses, eu acho que sim, eu acho que... Vai ficar mais fácil de resolver por inúmeros casos repetitivos, né? Exatamente. Porque, assim, com certeza, a legislação sendo única, né, o problema ele é um só para todos os lugares, né? Não vai ter mais distinção. Houve até esse caso na questão da TUST, né, na base de cálculo do CMS. Virou uma repercussão nacional, todos os estados, né, incluíam na base de cálculo, e aí o STJ chamou e falou, não, para tudo aí, que nós vamos decidir de maneira única. Mas aí a gente tem que colocar outro ponto também, que daí a conta fica mais alta, né? A conta fica mais alta. Então qualquer decisão vai ter um impacto muito grande. Exatamente. É o Brasil inteiro. Em relação às teses, eu acho que esses 7 anos, esse período de adaptação, vai surgir tese... Depois que tiver adaptação, que tiver tudo ajeitado, acho que pode até tranquilizar. Mas esses 7 anos agora vai ser o judiciário, a parte administrativa vai ser caótica. Porque nem o fisco ainda sabe exatamente como vai acontecer. É caótico para todo mundo, né? Para o contribuinte, para o advogado, para o contador, para o fisco. A própria alíquota, a própria carga tributária vai ser determinada com base nesses testes que estão fazendo. Né? Pela legislação, o Tribunal de Contas da União vai fazer ali uma média de arrecadação da receita, porque não pode aumentar a carga, mas também não pode diminuir para os estados. Aí vai ter um fundo de compensação para cobrir essas perdas da federação. Então, assim, é teste para todo mundo. E, lógico, né? Como você bem citou aí, não vai ter recolhimento em 2016, mas desde que se cumpram as obrigações acessórias. Então, eles estão mais preocupados de você prestar a informação. Só fazer uma piada. É 2026, tá? A gente ficando velho, a gente vai confundindo, né? Eu falei outra? 16. Rapaz, tá vendo? Quando eu tinha cabelo, 2016 eu tinha cabelo ainda. Acontece comigo, tá? Eu tinha cabelo. 2016, eu não lembro nem o que eu fiz em 2016, né? Mas eu tava no Rio ainda. Eu tava mandando pra Então, levar. não, eu tava aqui. Desculpa, eu tava aqui. Eu vim em 2008. Até esqueci o que eu ia falar, mas era com relação a esses testes, porque você precisa cumprir as obrigações acessórias para que você seja desonerado. Aí eu fico imaginando, se eu não cumprir a obrigação acessória e eu não recolher o IBS e CBS, você acha que o fisco está pronto para lançar um IBS? Não deve nem ter modelo de autofração. Bem interessante essa questão, André, porque assim, a gente tem que cumprir a obrigação acessória para não recolher o IBS e CBS. Né? Então, assim, se a gente não cumprir a obrigação acessória, a gente tem que recolher. Mas como é que a gente vai recolher sem cumprir a obrigação acessória?
Durma com essa. Aí vão lançar de ofício. Não durma com essa. Perca o sono com essa. Se a gente não Mas, calcular... então vai lançar de ofício, vai. Cadê o modelo de autofração? Quem assina? O comitê gestor que assina? É. Ou é o auditor do estado ou do município? Realmente, tem muita coisa que ainda está se desenhando. Ó, já começou com confusão, né? Eu tenho minha opinião, não sei qual é a sua, mas tudo bem. Agora o IBS e o CBS são impostos por fora, né? Os impostos atuais não entram na base de cálculo. Mas a discussão do momento é se o IBS e o CBS compõem a base de cálculo do ICMS de 2026 aí até 2032, pelo menos. Para mim, sim. Você já fez algum cálculo, simulação? Tem alguma opinião? Porque são opiniões. A gente só vai saber se dia 1º de janeiro. Né? Mas se eu for interpretar pela Lei Candir, todos os custos da operação entram na base de cálculo do ICMS. Então, para mim, o IBS já chega onerando o ICMS. Nem que seja 1%. Ah, não vai recolher, mas tem que destacar. Né? Me parece também que sim, né? Mas é uma questão que só o regulamento vai decidir. Até porque o assunto que a Juliana trouxe aqui para a mesa é muito interessante, que é o período de transição. Realmente, como é que a gente vai trabalhar com o IBS e CBS nesse período de transição? Vamos falar do ICMS ST. Como é que eu calculo o custo do ICMS ST que foi recolhido a 3 pontos lá atrás? O ICMS ST, eu vejo que vai ser uma das grandes oportunidades para quem está no mercado aí, contadores e advogados, porque a gente vai ter que fazer o controle de estoque anual, todo ano. E chegar no final, quando tiver o inventário, aquilo que você recebeu de produtos da sua empresa, né? Que já veio com o ST retido, e ele não gerou crédito de IBS, que já veio, mas ele tem que gerar crédito na saída. Então, assim, eu entendo que a empresa vai ter que fazer um inventário, levantar o seu estoque e ver quanto foi pago de ICMS para acreditar de IBS. E como é que ela vai saber quanto que foi pago? Então, aí qual é o critério? O critério é a média dos últimos 90 dias? O critério é a entrada mais recente? A contabilidade não permite o tal do EPS, né? O EPS seria o mais... É o último que... Entra, é o primeiro que sai. Porque senão seria muito fácil. Você pega o valor da última entrada e aí você acredita por ele. Mas tá, e se teu estoque você comprou em janeiro e era um preço completamente diferente, né? A contabilidade não permite. Tem sua regra ali. Não dá pra chegar num consenso. Não tem a regra. Não tem a regra. Né? E aí eu já fico pensando na cabeça lá quando eu era fiscal. Tá, se a regra é a última entrada, então ótimo. Né? Eu compro pra cacete até novembro, pelo preço normal, e chega em dezembro e falo pro camarada, coloca o preço lá embaixo pra mim, pra ter entrada, né, com CMV pequenininho, né, e aí eu vou ter uma ST menor, ou o contrário, superfatura pra mim, a gente, né, distribui esse excesso de alguma forma em frete, e aí o cara usa um crédito maior pra destacar lá. Então, assim, a forma que vai ser encontrada eu não sei, mas de qualquer forma, não tem um critério justo, né? Eu, se não me engano, o Amapá, eu ouvi a professora Eliane falar uma vez, que regulamentou que vai ser a média dos últimos 90 dias de entrada. Já está regulamentado, né? Mas o Amapá regulamentou da forma dele. Faltam 26 estados ainda. Sim. Tá tranquilo, então. Não, nessa aula dela, aquilo ali, minha mente explodiu dela falando sobre tudo isso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê, a gente vai encontrando problema, né? Lacunas, mas o alento é que vai acabar esse T, né? Pelo menos para quem não gosta dela, vai acabar. Não, só que vai acabar lá em 33. Então, a questão que a gente até lá. Como é que a gente vai tirar a base de cálculo, a gente nem sabe o que é ST. Quanto que tem de ST naquela... Se você comprar um substituído, impossível, porque não vem destaque em nota. Esse é o ponto, né? Esse é o ponto que, enfim, eu acho que ainda vai precisar de bastante eu acho que o Haddad tinha que vir aqui nesse podcast, né? Eu acho que ele passaria um pouco de vergonha. Haddad vem no nosso podcast, por favor. Esses desafios são bacanas. São questões muito técnicas, né? Talvez, sei lá, colocar o XML e deixar ele rastreado durante toda a operação, mas e aí, como é que a gente Ou a boa e velha estimativa, né? Bota X% aí, vai ser um padrão médio pelo KINAI ou pelo MVA do segmento, enfim. Porque uma das formas de split payment, né, que vai ser o simplificado, que é o que vai ser usado no varejão, ele vai ser feito dessa forma, por estimativa, né? Qual a média de crédito que esse segmento tem? 7%. Tá, então o split vai recolher 28 menos 7, chutando seja 28, né? Já vai recolher só a diferença, para não splitar tudo, porque senão vai impactar muito no fluxo de caixa das pequenas empresas. E aí, no outro mês subsequente, ela vai verificar se pagou mais ou menos. E fazer o ajuste. E sabe que eu estudei isso, só um parênteses, André, no meu doutorado, né? Eu estudei contabilidade mental no meu doutorado. Contabilidade? Né? Contabilidade mental. Como é que é isso aí? Explica pra gente. É bem interessante. A gente... Uma pequena palestra. A gente tem um viés da economia comportamental, né? Sai daquele homos econômicos, aquele ser racional que nós não somos,
né? Então, por exemplo, né, vamos colocar aqui em caso concreto. Vocês gostam de receber restituição de imposto de renda ou não? Sim. E, André, economicamente, restituição de imposto de renda é o quê? É o que você pagou a mais, né? E o governo tá te devolvendo a juros baixos. Ou seja, se eu tentar convencer uma plateia de 100 pessoas, pode ser pessoas, enfim, formadas, pessoas que sabem fazer conta, muito, elas vão dizer que querem receber restituição de imposto de renda. Nego que- conta aí como isso, como sendo 14º O salário ideal é até. nem pagar, O que né? é restituição de imposto de renda? Eu receber depois do que eu paguei a mais, né? Então, economicamente, o correto seria eu optar, não, eu gosto de pagar imposto de renda, né? Por quê? Porque eu deixei de pagar durante o ano e agora eu tô recolhendo aqui sem juros. Pra você Olha receber, você tem que ter pago mais lá atrás. Tem que ter pago a mais. E aí, se o governo colocar uma média maior, por exemplo, pro setor, o que pode acontecer? Das empresas recolherem a mais durante todo o período ali, prejudicar o fluxo de caixa dela, e no final do mês ela ficar feliz ainda, por quê? Porque ela tá recebendo. Tá recebendo a mais. É o De que volta. vai. E vai É. haver. A gente chama de. Que legal. É interessante, Incrível né? isso. Sim. Vai haver um descasamento de pagamentos, né? As empresas não vão se acreditar mais quando a nota entra, é quando foi pago lá. Então, pro varejão, por exemplo, que ele compra muito a prazo, né? A compra da Ambev, com prazo de 30 dias, fatura para 30 dias. Mas no dia seguinte ele tá vendendo. Então, assim, ele não tem o crédito ainda, porque não foi pago, mas já tá, né, gerando fato gerador de IBS, já tá sendo, considerando aí a partir de 2027, o split ali. Então, esse fluxo de caixa ele vai ser muito afetado, né, para essas empresas que compram no prazo e vendem à vista. E se você erra nessa conta, Jesus, né? Não, e é interessante a gente falar aqui que a gente está trazendo todas essas hipóteses no melhor dos cenários, que é tudo sendo aplicado direitinho, o sistema funcionando direitinho, as coisas acontecendo exatamente dentro da lei. Mas a gente que atua sabe como funciona, aí a gente volta naquela, as ações vão aumentar, vão diminuir, porque no decorrer do tempo nada acontece, é Brasil, assim, nada acontece muito E a direitinho gente no está melhor dos caminhando, cenários. a gente está caminhando para um fim e erradicação da sonegação, tá? Tirando o pagamento em Bitcoin ou em dinheiro vivo, que está cada vez mais escasso aí, porque o Drex vai entrar em vigor, vai ser quase que impossível a gente ter sonegações, né? Eu vi, não me lembro agora, o palestrante, que me desculpe, tá? Pra não citar o nome dele, mas ele falou algo que me marcou bastante. Ele falou, agora o governo vai brigar com o dinheiro no bolso. É. Como é que o Aí governo... vira o jogo. Aí vira o jogo. Porque o ônus vai ser pra quem? A partir desse momento, vai ser da empresa. Sim. Ela vai ter que ela tem que provar correr que ela atrás. tem direito a crédito pra ela conseguir restituir. Exato. E não ao contrário, o governo provar que a Correto. empresa tá devendo pra Sim. ele cobrar. Uhum. Né? Então o jogo inverte Inverte. totalmente a lógica. A famosa Exato. meu pirão é primeiro, né? Mas, O governo mas tem aí dinheiro. fere o princípio da isonomia totalmente, né? Mas se a se- gente colocar na balança aí o contribuinte e o governo, E assim, o pior de tudo, né? Que se esse dinheiro ficar muito grande no bolso do governo, lá em cima, quando for ter uma decisão desfavorável pro governo, pro fisco, isso vai pesar. O impacto é muito maior, Isso né? vai pesar. A gente sabe que os tribunais superiores têm, né? Sim, decisões econômicas, digamos as assim, não decisões jurídicas, né? econômicas. Vamos falar, por exemplo, do ICMS, o ICMS como da energia elétrica, desculpa, como um tributo essencial, né? Um bem essencial. Isso. Como é que o STF decidiu? Olha, realmente, depois de tantos anos, né? Decidiu, não, realmente a energia é Em essencial. 2022 a gente descobriu que luz é Que necessária. luz é necessária. Né? Mas agora não dá pra gente cortar, né? Não dá pra gente reduzir a alíquota agora. Aham. Vamos modular para daqui a 2 anos começar a ser necessária, né? Sim. É, Mas vou te enfim. falar agora. Em Tribunal de Minas Gerais, teve um julgamento recentíssimo, né? Que a gente estava estudando Sim. agora, que ele reconheceu a essencialidade da energia elétrica, porque feria a isonomia, né? Ela era tributada para um segmento comercial numa alíquota muito maior que o segmento, a classe residencial, né? E aí essa empresa entrou, foi a associação, não lembro direito, você que foi estudou a melhor, né? Associação de E Hotéis. ganhou, cara. E ganhou. Assim, mais uma é- decisão de tribunal, né? Uhum. Lá em cima, talvez isso não se Foi uma decisão que, de primeiro grau, foi improcedente, foi para o segundo grau, foi improcedente de novo. Aí houve um pedido de reconsideração dessa decisão no juízo de segundo grau, e aí houve a reconsideração com esse entendimento. É bem interessante, mas vamos ver daqui para frente, né? E assim, Não, desculpa, imagina. transitou em julgado. Transitou em julgado. Esse caso transitou em isso. julgado. legal. Mas foi em Minas. Né? Mas eu acho que o principal é, assim, a gente ter uma rapidez, principalmente porque, como a gente está conversando aqui, o ICMS
cada estado impacta de maneira diferente. Agora a gente vai ter um tributo que impacta o Brasil inteiro. Então as decisões têm que ser rápidas. Por quê? Porque quem está ali na ponta, o empreendedor, o empresário, ele tem que precificar o seu produto e vender hoje. Exato. Como é que ele vai vender hoje precificando com uma insegurança que daqui amanhã ele vai ter que recolher esse tributo que não foi recolhido agora nessa venda, né? Ou ao contrário. Sim. Tá? Então, penso que um dos princípios, né, da tributação é ali a isonomia, justamente, né? Para quê? Porque a gente tem que manter a concorrência, né, de maneira sadia, até. de maneira sadia, de maneira que as pessoas tenham segurança, né, para aplicar os seus custos e fazer seu preço de venda. E a gente sabe que né, tem muita gente que usa o dinheiro do governo e esses juros baixos como caixa, né? Eles já contam com esse dinheiro, usam o dinheiro do governo para depois entrar no refis, não recolhe o tributo, então isso vai acabar. E daí a outra empresa quebrou já, né? Isso aí. Enquanto então, você está usando o dinheiro do governo, tem gente quebrando lá porque não usou. Então isso que eu acho que talvez a reforma possa ajudar, né? Vamos ver. O financeiro ele vai estar à frente do tributário. Eu vou tocar num assunto mais técnico também que envolve a gente aqui, Jonas, aproveitando aqui sua expertise. Algo que preocupa muito as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que eu converso na rua, em especial, né, os contribuintes de Mato Grosso, porque está previsto, né, com o definhamento do nosso querido ICMS, a extensão dos benefícios fiscais, né? E a gente sabe que Mato Grosso desenvolveu muito nos últimos 20 anos aí, por causa do PRODEIC, por causa do PRODER, né? Você já conversou com as pessoas? Como é que tá essa sensação? Ou você vê alguma forma de compensação, né, da perda dos benefícios fiscais? Você acha que é possível mesmo que as empresas saiam daqui e voltem para os grandes centros? Quando a reforma foi aprovada, André, eu confesso para vocês que, assim, até a votação final, né, no segundo turno das duas casas, não estava acreditando ainda, porque a gente passou por tantas tentativas e quando ela foi aprovada de fato, foi sacramentada, eu pensei, poxa, como brasileiro, eu fiquei feliz. Agora, como mato-grossense, extremamente preocupado. Né, justamente porque a gente sabe que boa parte das empresas estão em Mato Grosso, né, não é por conta de mão de obra, não é por conta de localização, né, não é por conta de mercado consumidor, é por conta de benefícios fiscais, que não mais existirão. Sim. E você falou tudo, o mercado consumidor deles não está aqui. Então, assim, nem a arrecadação do IBS consegue cobrir, né, essa perda. Exatamente. E, assim, a gente tem uma tendência de redução de custo logístico, né, que talvez jogue até contra a industrialização do estado de Mato Grosso. Né? Por quê? Porque se a logística diminuir o preço, isso quer dizer que se eu levar o produto in natura, vai ficar mais barato. Então, talvez valha a pena, né, eu levar o produto in natura. Né? Por que muitas Industrializar lá. Industrializar lá. Por que muitas empresas fabricam ar-condicionado em Manaus, mas não fabricam geladeira? Né? Por ar-condicionado eu consigo compactar ele é compacto, colocar no caminhão, e a geladeira ela vem com um vácuo enorme. Né? Então, mesmo com benefício o volume, a metragem cúbica ali, ela é muito maior, então a logística fica mais cara. Exatamente, né? Logicamente chama cubagem, né? A cubagem enfim. Né? Então, assim, a redução do custo logístico pode impactar negativamente para nossa industrialização, inclusive. Tá? Então, assim, a resposta não tenho, eu acho que ninguém tem ainda, né? O que vai acontecer com o estado de Mato Grosso, né? Com relação à questão da industrialização, justamente porque a gente sabe que nossa população é pequena, né? Sim. E as expectativas não são boas, né? A gente foi na palestra que o Galo falou sobre isso, em relação a números, era bem drástico para o estado de Mato Grosso. Sim, considerando a extensão territorial do estado, né? Pegando esse número, a previsão da Cefaz é que a gente perca em torno de 6 bi de arrecadação de 30, ou seja, estão perdendo um quinto, 20%, sendo que o Estado ele tem que dar conta, né, da folha, que é grande, né, das despesas públicas já estão, né, no PPA ali, e ainda sobrar um pouquinho para fazer investimentos para o Estado poder prosperar. Né? Se o Estado perde a arrecadação e não vê perspectiva de vir, né, até porque eu entendo o seguinte, nesse passo, para que as empresas não saiam daqui, o Estado vai ter que fazer um papel meio paternalista. O Estado vai ter que promover outros atrativos para o Estado, né, para a empresa ficar. Né? Uma escola de capacitação para ter uma mão de obra mais qualificada. Né? Não adianta fazer só o parque ali bonitinho, trazer Guns N' Roses e tal. Não vai ser isso que vai manter as empresas aqui. E como é que o Estado faz esses serviços paternalistas sem dinheiro no caixa, né? E até essas contas que são feitas de perda, são contas, assim, claro que tem toda a sua metodologia, mas são contas que são estimativas bem estimativas, tá? Justamente porque, vou imaginar que hoje o Estado arrecada muito o ICMS, ST, que a gente fala, o agro não paga quando exporta, mas espera aí, e todo esse resíduo tributário que ficou aqui na cadeia,
né? Quando uma empresa agro compra uma água mineral Sim. no escritório, tem um ICMS que foi pago ali naquela água mineral. Sim. O IBS que vai ser pago lá no futuro vai poder ser aproveitado quando a empresa exportar. Então, será que se realmente essa perda conseguiu ser calculada de maneira bem objetiva? Tá? Eu acho que ainda são estimativas que podem ser, no escuro. inclusive... Quando se Exatamente. estima só o superficial, mas quando você vai aprofundar, a perda pode ser muito maior, né? Tende a ser muito maior. Por exemplo, Existem as receitas diretas e as indiretas, né? Hoje a gente está falando de receita direta, que é a receita da venda do produto, CMS. Vai cair. Sim, mas e a receita do consumo, né? Porque agora vai passar a ser o princípio do destino. Então, tudo que for consumido aqui vai ter arrecadação para cá, né? O Estado vai ser livre para estabelecer sua alíquota, né? A gente sabe que não deve ter muita variação de um Estado para o outro, mas é um mecanismo de arrecadação, que é, na verdade, o único que sobrou para o Estado, né? A emenda constitucional dizem que ela só não é inconstitucional por ferir o Pacto Federativo, porque deixaram essa atribuição para o Estado. Olha, Estado, você não pode mais determinar benefício fiscal, você não pode mais fazer política tributária. Se quer, você se mete na base de cálculo, mas você pode escolher qual é a sua alíquota. Foi o que sobrou. Mas infelizmente eu faço um contraponto também, André, porque, assim, agora a opinião pessoal minha, né, evidentemente, eu acho que os estados abusaram muito nessa regulamentação. Tá? Portarias 31 de dezembro, quando tá todo mundo na praia, portarias para ser aplicada. Então, assim, eu vejo que a gente ouve, né, muitos empresários falam, não tem mais como eu operar em 3, 4 estados, com essa monte de legislação e tudo diferente. Né? E hoje, a nossa competição não é mais competição Mato Grosso contra Goiás, contra o Acre, contra o Espírito. Não, a nossa competição hoje é internacional. Né? Hoje, qualquer consumidor compra qualquer coisa. Entra no aplicativo aqui e ele consegue importar. Exatamente. Ou seja, a gente não consegue mais produzir do que a gente está aqui nesse cenário aqui que quase nada foi produzido no Brasil, muito provavelmente. Sim. Por quê? Porque ficou todo o estado querendo arrecadar o seu. No final, né, todo mundo perdeu. Sim. Tá? Porque o custo ficou muito alto. Né? Então, assim, é uma tentativa de reindustrialização do Brasil. Tá? E é claro que nós temos, como eu disse, né, uma aprovação muito ampla no Senado e na Câmara. Num mundo polarizado como é hoje, isso é muito difícil. Né? E é justamente porque a maioria dos estados estão ganhando. Então a gente também não pode deixar isso de lado. Se a gente for colocar ali na ponta do lápis também, o estado de Mato Grosso, junto com o Mato Grosso do Sul, Goiás, Maranhão, conseguiram manter o FETAB, né? Algo específico do estado, ou seja, que vai pesar no bolso do nosso produtor, mais uma vez o agro aí, porque o nosso FETAB vai morrer, porque o CMS vai morrer. Tá, mas aprovaram uma contribuição para produtos primários semi-elaborados, que é o FETAB com outro nome. E o pior, né? Até hoje se discute sobre a constitucionalidade do FETAB ou não, muitas brigas por aí. Até deixar um abraço para Dani Fukui, que escreveu um livro sobre isso, né? Fala muito sobre esse ponto. Ainda tem muita discussão, tá? Mas aí, a partir do momento que constitucionalizaram o nosso FETAB, acabou a discussão, os estados estão rindo à toa. Então vai ser uma receita mais segura, né, que os estados vão ter. E, óbvio, quem vai pagar a conta vão ser os produtores rurais. O FETAB foi até interessante o texto dessa contribuição, né, André, que foi os estados que possuem, né? Até abril de 2003. Por que não colocou o nome logo dos estados, né? Foi Mato Grosso do Sul, Goiás e Maranhão, que se eu saiba. Não tem, Olha, quem tiver cumprir os requisitos, começa com M, termina com o grosso, então, cumprir os requisitos, aí você pode manter o seu tributo aí. E foi aprovada a legislação em dezembro, retroativa, né? Quem tinha até abril de 23. Ou seja, quem quiser não pode instituir agora, já perdeu. Isso é complexo. Quando você fala esse lance de legislação, cara, isso é muito interessante. Você vê como é que acontece o efeito espiral, né? A portaria seria no final do ano, tal, tudo. Quando foi publicada a emenda, né, 2023, aí tinha um critério lá nas ADCTs, que falava o seguinte, olha, a carga tributária, os estados vão ter um fundo de compensação aí, uma transição de 70 anos, né? Vai ser mensurada conforme a arrecadação média ali dos períodos tal. O que a maioria dos estados fez? Cara, jogou ele lá pra cima. A alíquota média de CMS modal normalmente variava em 18%. Mato Grosso e Espírito Santo são 17%. São os mais baixos do Brasil. Mas hoje tem estado comprando 23%, cara. A média já virou 20,5%. É 19 a 26, se não me engano, né? Se for botar o FECOB, o fundo de cobrança, vai a 25%. A 25, né? Vai a 25%. Isso. E muitos estados aumentaram a alíquota, né? Mas em contrapartida, em outro lado também,
que está acontecendo com a fiscalização dos estados? Né? Para conseguir arrecadar mais, para quê? Para ter uma média maior, para Exato. ter maior participação no fundo. Então, esse ano, até o final desse ano aqui, a gente pode aguardar. Nós, como advogados lá do contribuinte, não reclamamos que a Cefaz trabalhe tanto, que a gente está aqui para defender esses nobres. Mas sim, de fato, hoje em dia, se você for ver os aparatos tecnológicos que estão sendo usados, né, a Cefaz está cruzando informações federais com estaduais, contábeis com fiscal, né, movimentação financeira. Então, e hoje o tempo de, vou falar como velho, né, na minha época, você demorava ali uns 2, 3 anos para chegar a um fato gerador, né? Então, se tivesse 2020, estaria fiscalizando 2017, no melhor das hipóteses, 2018. Hoje em dia, cara, com 2, 3 meses de emissão de documento fiscal, se você teve um comportamento ali diferente do padrão, se você abriu uma empresa recentemente, comprou muito ou vendeu muito, fugiu um pouquinho da regra, cara, com 2, 3 meses, tá? Você faz colocando em medida Tempo cautelar, real. chamando pro cantinho pra conversar, deixa eu entender o que você tá fazendo aqui, porque eu vou cortar. Tá muito mais próximo a fiscalização, né? E é bem interessante que você disse uma palavra que eu utilizo muito, que é padrão. Né? Como é que se conseguia padrão antigamente, né? Como é que o médico conseguia saber se determinado sintoma era determinada doença? Padrões que estavam na cabeça dele. Né? Hoje nós temos os padrões que são os padrões, né? Não tem como a gente não falar de inteligência artificial, de Sim. algoritmos, né? Que nós temos de milhares de dados, de milhares de contribuintes. Várias fontes. De várias fontes e padrões. Né? Então eu tenho determinado tipo de comércio que tem determinado tipo de comportamento no mês. Ah, vende mais nesse período, vende menos nesse período. Ah, o recebimento é em dinheiro, em cartão. Não, esse aqui tá fora do padrão. Sim. Opa, fora do padrão. Sai Eu um até- pouquinho ali da Né? linha, já, Então são já padrões. Então, não detecta. precisa de ser humano mais pra fazer isso. A tecnologia a tecnologia também é um dos personagens principais da reforma, Sim, né? e isso se chama malha, né? Eu nem posso falar, acho que não pode falar muito, porque eu participei da construção de algumas malhas, né? Eu acho que não é nem ético falar da construção. Mas eu falo para as pessoas, brincando, óbvio, olha, se todo mundo reunir o segmento ali, ó, vamos pegar o segmento de frigorífico. Vamos combinar que todo mundo vai sonegar 5%. Isso fica dentro do padrão. E tá todo mundo sonegando. Agora, se um resolver sonegar 8%, aí já era. Ou se alguém querer ser muito honesto e sonegar só 1%, vai chamar atenção também. É o famoso prego que se destaca, toma martelada. Porque a malha hoje identifica comportamentos. E se o teu comportamento foi fora do padrão daquele teu segmento, sazonalidade, tempo, né? A gente sabe que no agro, né, a gente tem safra, safrinha, então tem época que vai colher mais. E quando colhe mais, aí o frete também aumenta, a arrecadação. Então, assim, tudo isso está mapeado dentro de uma malha que o fiscal não precisa mais ficar acompanhando. O próprio sistema identifica esses comportamentos e aponta e elege como alvo. E a gente vê todo dia isso no escritório. Todo dia tem um cliente com uma notificação por conta disso. Então, Tem aqueles também que venderam na pessoa física e quiseram receber na pessoa jurídica, né? Mas, fora isso, a confusão patrimonial. mas- É uma das grandes missões nossas, como hoje, como profissional de contabilidade, né? É fazer com que o cliente, né, conte pra gente o que o fisco já sabe. Tá? Não, aqui no direito também, viu? Eu falo assim, gente, não adianta você esconder de mim que você já... Não adianta, não vai Senão eu adiantar. saio em desvantagem nessa briga com o fisco, pô. Ele já sabe tudo, tu não me contou a verdade, como é que eu vou? Como a gente vai no médico num dia, né, faz o exame, aí volta daqui a 40 dias, né, toma um medicamento. Aí você chega lá todo ferrado, não, tomei certinho, não, bebi, Tá mentindo comi. pra si mesmo. Porra, o médico olha, cara, Não, o empresário chega lá, conta uma história bonita pra gente, aí você vai pegar a notificação da Cefaz com a auditoria que a Cefaz fez, que já vai contra tudo aquilo. Volume por volume, batendo certinho lá. O cara, não, eu nunca vendi sem nota. Mas, filho, olha só, acabou. A casa já caiu. E isso quando não chegam lá, o fisco tá me cobrando 1 milhão, mas eu não devo não, doutor. Mas, filho, pra você falar que não deve, a gente vai ter um trabalho do Nunca cacete deve. aqui, viu? Exato. O trabalho é brabo. E eu acho bacana, né, você falou, você teve essa visão, né, e é um grande diferencial, você é formado em contabilidade e direito, né? Cada vez mais a parte jurídica tá junto da parte contábil, né? Hoje as defesas que a gente faz lá, raramente uma não envolve uma técnica contábil, nem que seja uma auditoria, mas um conhecimento, né, fazer laudo de capag e transação, você tem que saber interpretar um fluxo de caixa, uma DRE. Então, documentos contábeis cada vez mais fazem parte de uma defesa jurídica, né, do tributário. Baseado nisso, avisaram que a nossa bandeira está subindo. Tá vendo como é que passa rápido? Eu queria te fazer uma última pergunta, último ponto que eu anotei aqui, que é uma dor recorrente dos contadores, né? Você como um cara posicionado já no mercado, contador, advogado, doutor, a maior dor quando eu vou palestrar, falar com as pessoas aí é o seguinte, o contador fala, tá bom, Fantoni, agora me explica de onde eu tiro tempo para me capacitar, porque o sistema tributário não parou para eu aprender um novo.
O meu escritório continua bombando, cheio de obrigação acessória para cumprir. Aí eu tenho que aprender uma nova legislação. Aí daqui a pouco eu vou prestar um novo serviço, né? E o empresário não quer pagar por esse a mais, porque ele acha que tudo é por causa da contabilidade. Eu discordo veementemente dessa posição, né? Eu acho que é um novo serviço, sim. Planejamento, os contratos vão ser refeitos com fornecedores, com clientes e inclusive com o prestador de serviço, né? Então eu recomendo sim que o contador chegou na hora de se posicionar, é o protagonista da reforma, né? Eu não sei como é que você vê esse mercado da contabilidade, se você vê um movimento já de maior valorização por parte do próprio profissional contábil, que a gente que trabalha com vocês, a gente sabe o quanto é importante um contador, né? Agora, talvez o contador não esteja mostrando esse valor exato ao empresário para que tenha uma valorização da categoria, né? Vocês têm algum trabalho nesse sentido? Assim, são bastante pontos que você tocou, né, André? Que é uma dor muito recorrente deles. Assim, com relação à reforma tributária, eu vejo, assim, que o período de transição vai ser muito complexo para o profissional contábil, tá? Mas eu vejo que após esse período de transição, após 2033, eu acho que a gente vai ter uma redução da questão da parte fiscal. Burocrática. Da parte burocrática, é isso. Infelizmente, nós estamos hoje muito atordoados com o cumprimento de obrigações acessórias, né, que realmente não sobra tempo para outras coisas. Tá? A gente termina de cumprir todas as declarações que tem que fazer para o fisco, a hora de fazer a contabilidade sobra pouco tempo. Tá? Sobrou pouco tempo para nós sermos o que realmente nós formamos para sermos. Que é trazer informação de qualidade para o empresário tomar decisão. Exatamente. E eu vejo assim, eu vejo com uma boa perspectiva a reforma tributária por conta disso. Né? A gente vai ter ali na declaração assistida Apuração assistida. Apuração assistida, né? Eu acho que vai facilitar bastante. Enfim, eu vejo que vai sobrar mais tempo para a gente fazer de fato a contabilidade. Tá? E assim, como contador é uma bandeira minha também, né? Que eu sempre venho falando, eu vejo que os escritórios de contabilidade eles terão que se revolucionar um pouco mais no sentido de trazer o profissional não mais como um funcionário, mas como realmente um parceiro. O cara que senta na mesa para tomar a decisão do empresário. Eu não vou nem chamar de sócio para não assustar. Não assustar, tá? Mas é basicamente, né, essa questão do parceiro mesmo, não tratar ele mais como um mero funcionário. Prestador de serviço. Como um prestador de serviço. Ou seja, precisa ter um trabalho de conscientização do empresariado, da classe empresarial, para ver o contador como... Tem alguns que já tem, ele fala assim, olha, eu minto até para minha mulher, mas pro meu contador eu não minto, não. Esse já se conscientizou, pelo menos, né? E assim, mas eu vejo com boas perspectivas, né? E com relação ao posicionamento, né? Aí cada profissional vai ter que ter o seu posicionamento, né? Com relação a valores, com relação a... e às vezes a gente não faz o dever de casa, que é o quê? É ver, poxa, eu tenho 300 clientes, mas quantos clientes que realmente me trazem resultado? Tá? Então, o contador ele também tem que fazer, ele faz a precificação de todos os clientes, mas tem que fazer a sua também. Né? Se o cara Começa por dentro de casa, né? Se o cara não tá dando resultado, o cara tá dando muito trabalho, o cara não quer aumento de honorários, vai ter que demitir. Se o custo tá sendo maior do que o retorno, né? Infelizmente é a lei do mercado. Né? Então não adianta eu ter diversos clientes, muita coisa na minha carteira se eu não consigo atender. Ou se eu tenho que contratar um monte de funcionário para atender e muitas vezes não atender a contendo, né? Porque, enfim. O contador é o grande protagonista da reforma, né? E a reforma, desculpa te cortar, tá? Mas não só o contador, mas o advogado também e todos os profissionais regulamentados também terão uma redução, né, da alíquota, né? É redução, né? Tecnicamente. Vai ser redução da alíquota. Uma redução, né? O regime diferenciado que importa a redução de alíquota, né? 30%. Não é a base, é a alíquota. Não, é a alíquota. Né? É a alíquota. Isso. Mas para ele ter essa redução, primeiro, ele vai ter que ser sócio apenas daquele serviço. Ele não pode ter uma empresa por fora, por exemplo. Ele tem que ser um profissional intelectual mesmo. Profissional intelectual mesmo. E ele só poderá ser admitido naquela sociedade profissionais também com registros. No conselho de classe, exatamente. Ou seja, isso também vai tirar muita empresa do mercado, né? Que hoje os profissionais reclamam muito de que tem muito escritório grande, que tem um monte de investidores, aí cobra ali 199. Esses daí não vão conseguir ter essa redução. Tá? Então, talvez seja aí um ponto, né, interessante para o profissional que realmente o técnico mesmo, liberal. Mesmo, exatamente. E o tempo, você falou, o contador ficar sem tempo de fazer as coisas que tem que ser feitas, o tempo é nosso bem mais precioso. Se você tem muita demanda e pouco tempo para fazer e ganhar dinheiro, então é hora de otimizar mesmo, começar a organizar por dentro de casa. Né? Olha, o negócio voa, tá vendo? O tempo voa, a gente está caminhando aí para o encerramento. Eu vou deixar então aí para as considerações finais, para a despedida das pessoas aí.
Daqui a pouco a gente volta para se despedir, tá? Mas fica à vontade, doutora Sandra. O que você achou do dia de hoje? Nossa, um aprendizado total. Muito obrigada, professor Jonas. Foi um prazer tê-lo aqui, bater esse papo tão enriquecedor. Muito obrigada. Imagina. Doutora Juliana, fica à Jonas, vontade. eu também agradeço. E assim, é sempre bom a gente trocar essa ideia, porque apesar do cenário caótico e da perspectiva de loucura que vai ser, vem algumas. Acalenta nosso coração. A gente vai se sabe? preparando, né? Não, e saber que o mercado tá tão bem preparado para lidar com isso junto com a gente. Muito obrigada, Jonas. E volte, viu? Professor, então, formalmente aí, queria te agradecer mais uma vez a presença, a sua disponibilidade aí, agradecer demais esse debate, essas conversas nossas. Como você falou nisso, aqui a gente fala numa linguagem mais tranquila, mais clara, para que todo mundo possa entender. A gente tenta disseminar ao máximo a informação, tá? Eu vou deixar você fazer as considerações finais, fique à vontade. Só queria te fazer uma última pergunta e você pode responder ela e fazer essas considerações. Eu queria saber quem vai ser o campeão da Libertadores de 2025, tá? E fique à vontade aí. Eu não estava preparado para isso, tá? Essa não foi ensaiada, né? Não foi ensaiada. Então, André, eu já marquei com o meu cardiologista, tá? Para ver se ele me libera assistir essa final, né? Palmeiras e Flamengo. É claro que eu quero que o Palmeiras seja campeão, espero que Queremos. sim, né? Acho que a torcida aqui tá quase que unânime, mas... Se tiver algum flamenguista assistindo, não dá dislike não, pelo amor de Deus, é brincadeira, tá? Mas enfim, eu agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade. Sabemos que a conversa é muito longa, né? Porque a reforma tributária ela vai estar ali na nossa vida até 2032, né? 2033, que de fato ela vai estar em vigor totalmente. Então, até esse período de transição, nós realmente teremos mais dúvidas do que respostas, tá? Agradecer a você, André, a Sandra, né? A doutora Sandra, a doutora Juliana, né? Pela oportunidade, e estamos abertos também a retornar, tá? Sempre que Que bom. precisar, né? Nós estaremos aqui e é isso. Maravilha, sucesso. Gente, agradecer a vocês aí pela audiência, deixa um like aí, encaminha o vídeo para quem você acha que tem que saber sobre esses temas, que é praticamente todas as pessoas do Brasil e do exterior, né? E a gente fica por aqui, encerra mais um episódio do Entra Alíquotas, acompanha a gente aí nas redes sociais, rede social do professor Jonas também, e a gente vai estar sempre trazendo assuntos novos, convidados novos, e o Jonas já se comprometeu em 2026 voltar aqui também, pra gente bater mais um papo. Forte abraço aí, fique com Deus, e até o nosso próximo episódio. Até.